Olá, meu aluno e minha aluna elegante. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Estamos aqui para mais uma aula de Química e hoje o nosso tema será modelos atômicos. Na verdade, nós vamos dar uma continuação aos modelos atômicos. Hoje nós vamos focar no modelo de Bohr. Mas vamos fazer uma retrospectiva então. Nós já estudamos 3 modelos atômicos. Então, no primeiro momento, quero só lembrar que esses modelos, como o próprio nome já diz, né, não é algo assim concreto, real, mas eles foram criados baseados em muitos experimentos que, para cada época, então, bastou para justificar a sua existência. E esses modelos, então, eles servem para quê? Para facilitar o nosso estudo sobre, então, essa constituição da matéria. O primeiro modelo, então, que nós estudamos foi o modelo de Dalton. Esse modelo, então, é aquela esfera maciça e indivisível. Com a evolução tecnológica, então, esse modelo passou a não explicar determinados fenômenos. Então, surgiu o modelo de Thomson, isso mesmo. O modelo de Thomson, então, é aquele modelo vulgarmente conhecido como pudim de passas, né? E esse modelo, então, ele ainda mantém aquela estrutura, assim, o elétron definido, né? Não tinha duas regiões distintas, realmente semelhante a um pudim de passas, ok? Ou sorvete de passas também, alguns consideram. E com mais uma evolução, aquelas experiências que foram feitas, né? Nós já estudamos em outras aulas anteriores a questão dos tubos de raios catódicos, dentre outras. Surge então um novo modelo criado por Rutherford. É aquele modelo que já define duas regiões distintas, um núcleo e uma eletrosfera, e então já define as cargas, né, positivas, negativas, e um pouco à frente a descoberta então dos nêutrons. Então, nessa altura do campeonato, com esses 3 modelos, nós já temos então uma caracterização dos átomos, né? Com as suas partículas fundamentais, que são prótons, elétrons e nêutrons. Com mais evolução tecnológica, surgimento de novos equipamentos, o modelo de Rutherford, então, não consegue, não é suficiente para explicar determinados fenômenos. Então, seu discípulo Bohr, ele cria, então, um novo modelo. Ele é semelhante ao de Rutherford, tem duas regiões distintas, um núcleo e uma eletrosfera, mas a diferença básica, então, é o quê? Que os elétrons, eles giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. E cada elemento, ele tem um número definido de órbitas. E cada órbita tem, então, um nível de energia distinta, certo? Essas órbitas, então, elas se diferem umas das outras pelo tamanho do seu raio e também pelo conteúdo energético de cada um. Bohr ainda diz para a gente, num de seus postulados, o seguinte, que enquanto um elétron está girando nessa órbita circular, ele tem um número fixo de energia. Só que ele pode perfeitamente absorver uma certa quantidade de energia, uma energia maior, e saltar para níveis mais externos. E a partir do momento que essa fonte de energia cessa, ele retorna para o nível anterior e perde, então, essa energia na forma de luz. Então, isso explica, por exemplo, os fogos de artifício. Na hora que você coloca um fogo ali, você provoca uma excitação desses elétrons, eles saltam para camadas externas e voltam, né, com o fim desse cessar essa energia, e emitem então luzes. Cada elemento emite uma luz característica. Bom, com o surgimento da mecânica quântica por volta do século 19 e 20, o modelo de Bohr, ele começa então a ficar devendo alguma coisa para a ciência. Então surge Summerfield com o conceito de subníveis de energia.
Então, associando, fazendo assim um contexto desse modelo, associando Bohr e Summerfield, a gente pode comparar o átomo como um edifício de 7 andares. Ok? Que até então o número máximo de órbitas conhecidas seriam 7 órbitas. Ok? Então vamos comparar o modelo atômico de Bohr com um edifício de 7 andares. Os 7 andares seriam as camadas K, L, M, N, O, P, Q. E em cada edifício não tem os apartamentos? Apartamentos com 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, certo? Então, esses apartamentos seriam então esses subníveis de energia. Subníveis S, P, D e F. Então, surge Stoner para definir o número máximo de elétrons que cada um desses subníveis comporta, ok? Esses subníveis, então, eles são divididos em orbitais e em cada orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, o subnível S tem um orbital só, então cabe ao todo 2 elétrons. O subnível P tem 3 orbitais, cada orbital cabe em 2 elétrons, então ele tem ao todo 6, a capacidade de 6 elétrons. O subnível D, ele tem 5 orbitais com 2 elétrons cada um, então totaliza um valor aí de 10 elétrons que cabem nesse subnível D. E o subnível tem 7 orbitais, totalizando então o número máximo de elétrons 14, ok? Bom, surge então Linus Pauling, que ele veio agregar tudo isso, tá? Associou subnível com energia e ainda os níveis de energia. E ele então construiu um diagrama. Esse diagrama então, ele está em ordem crescente de energia, ok? Os expoentes então que aparecem nesses subníveis nesse diagrama, 1s2, 2s2, 2p6, esse expoente então é o número máximo de elétrons que tem ali em cada orbital, ok? Então nós podemos perceber que nós vamos seguir esse diagrama sempre na ponta da seta descendo, na ponta da seta descendo, como você pode então observar. Bom, então o que nós vamos precisar saber fazer? Nós precisaremos fazer a distribuição eletrônica de cada um dos elementos químicos, tá? E mediante essa distribuição eletrônica, a gente promove um monte de caracterização para esse elemento químico que veremos então em nossas próximas aulas. Mas hoje, então, nós vamos aprender a fazer essa distribuição eletrônica. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos para fazermos então essa distribuição eletrônica. Vamos acompanhar aqui? Percebe então que o níquel tem número atômico 28, ou seja, ele tem 28 elétrons também. Então, fazemos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. É assim que fica a distribuição dele. Fazendo então a distribuição eletrônica do potássio, vamos primeiro analisar, ele tem 19 elétrons, então a sua distribuição ficará 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, meus caros, eu espero que você tenha entendido essa questão do modelo atômico de Bohr, com essa questão da distribuição eletrônica, ok? Que você tenha feito um bom aproveitamento da aula de hoje, certinho? Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração.